A conspiração, Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, de Gary Wayne. Capítulo 12. Azazel, líder dos vigilantes. Lembre-se dos dias antigos, gerações passadas. Pergunte ao seu pai, e ele dirá a vocês, aos mais velhos, e eles explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando ele dividiu toda a humanidade, ele estabeleceu limites para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, Deus. Pois a porção de Deus é seu povo. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio 32, 7-9. Porque Deuteronômio descreve um evento enigmático no início do mundo, quando as nações da terra foram divididas de acordo com o número dos filhos de Deus, com Deus guardando a terra da futura aliança para si mesmo. Quem eram as nações do mundo, senão as pessoas do sexto dia? No início, os anjos mantinham um olhar atento, governando essas nações. Esses anjos eram os observadores serafins. Várias passagens do Novo Testamento fazem referência a alguma forma de governo espiritual e hierárquico de anjos, que inclui governantes, poderes, autoridades e domínios, que estranhamente incluíam forças espirituais do mal e demônios. De acordo com a Enciclopédia Americana, a hierarquia é mais ou menos assim: anjos, arcanjos, principados, dominações, virtudes, poderes, tronos, querubins e os infames anjos serafins, no topo da hierarquia. Enoque identificou esses serafins, supervisores de alto escalão como, abre aspas, vigilantes, fecha aspas, assim como os Nefilim imortais também aceitaram esse nome mais tarde. O livro de Enoque não deixa o leitor com dúvidas de que os vigilantes eram realmente anjos. Abre aspas, vai falar aos vigilantes do céu. Diga a eles que você deve interceder pelos homens, e não os homens por você, porque vocês deixaram o céu elevado para dormir com mulheres, para se contaminarem com as filhas dos homens e tomá-las como suas esposas, e como os filhos da terra para gerar filhos, no seu caso gigantes, fecha aspas. Enoque, de acordo com os evangelhos gnósticos, foi fornecido com 2 viagens cósmicas mais complacentes do céu, abre aspas, onde muitas informações foram dadas a ele sobre o destino dos observadores. Os anjos rebeldes caídos, fecha aspas. Os serafins condenados que Enoque testemunhou eram de uma ordem específica, os Grigori. Esses Grigori era simplesmente um nome angelical que significa, abre aspas, os observadores, fecha aspas. De acordo com Gonzales Wipper, Grigori foram anjos que se revoltaram no céu, mas especificamente os anjos apaixonados que mais tarde pecaram com as filhas dos homens. O observador foi traduzido para o grego como egregores, ou Grigori, assim como Grigori foi registrado no 2º livro dos Segredos de Enoque. Andrew Collins continuou, notando que os gregos eram conhecidos por terem chamado os filhos de Deus de Grigori, quando traduziram os livros de Enoque para o grego. A palavra hebraica para observador definiu-se como aqueles que assistem, ou aqueles que estão acordados. Esses eram vigilantes, os santos governantes e governadores da terra, mencionados por Enoque, que pecou contra a criação na 6ª geração, na época do nascimento de Jared, um grupo moderno centrado nos Estados Unidos chamado Filhos de Jared, afirma que os observadores descritos nas Escrituras não eram nada mais do que super gangsters, uma máfia celestial que governava a Terra naquela época. Vigilantes como você deve se lembrar, foram lembrados em fontes alternativas como ligações entre o céu e a terra, que têm a aparência de víboras ou serpentes.
assim como sua progenie, os Néfilim. Escrituristicamente, apenas a raiz serafins aparece, e apenas em Isaías, capítulo 6, versículo 2, e Isaías 6, 6. A Bíblia de Estudo da Carta Vermelha da Enealme e Vicus compara esses poderosos seres de 6 asas como aquelas criaturas vivas em Ezequiel, capítulo 1, versos 5 a 14, Apocalipse 4, versículos 6 a 11, e os querubins de Ezequiel 10 e 15 na nota. Mas o que é ainda mais chocante é que a Bíblia de Estudo da Carta Vermelha da NMMA-UFASE prossegue anotando em 6:2 que serafins se refere a cobras venenosas em Isaías, no capítulo 14, verso 29, e no capítulo 30, verso 6, onde essas serpentes, serafins venenosos de alguma forma se referem aos israelitas mortos por cobras venenosas, durante o Êxodo, Números 21, 6, Deuteronômio 8, 15, 1 Coríntios, Patunango. Conclui-se então esses seres. Além disso, o Alcorão observou que anjos djinns eram seres criados a partir de fogo sem fumaça, e na verdade, mensageiros possuindo 2, 3 ou 4 pares de asas, assim como a Bíblia do The NE5 Red Letter Study cita em nota 6, 2, abre aspas, queimar, fecha aspas, como outro significado subjacente para serafim, provavelmente indicando sua natureza e pureza como ministros de Deus. Os observadores em Deuteronômio eram chamados alternativamente de, abre aspas, arcontes, fecha aspas. Arcontes eram governantes e forças celestiais hostis no Evangelho gnóstico, o diálogo do Salvador. Governantes hostis é uma descrição alternativa extraordinariamente pertinente aos anjos caídos rebeldes, a máfia celestial. Da mesma forma, Willis Barnstone, montador de The Other Bible, definiu ainda arconte como, abre aspas, um dos governantes do mundo, um governador de um aion, fecha aspas. O livro Return of Angels promove arcontes como grandes príncipes celestiais, cada um reinando sobre uma região particular da terra, assim como descreve em Deuteronômio. Arcontes eram governantes da eternidade que proferiram julgamentos poderosos, poderes ímpios governando nosso mundo da matéria, que sustentam o domínio de Yaldabaoth sobre os humanos aprisionados. Os gnósticos acreditam que Yaldabaoth, o artesão do mundo, criou os planetas, estrelas e esferas celestiais, mais tarde povoando seu domínio com seus descendentes chamados governantes, autoridades, poderes, demônios e anjos. Outro evangelho gnóstico, o Livro Secreto de João, registrou o governante Yaldabaoth enviando seus anjos às filhas da humanidade para que pudessem levantar a posteridade, Nephilim, para si mesmas. O evangelho gnóstico, a hipóstase dos arcontes proclamada como sua própria testemunha da realidade desses governantes arcônicos. Hipóstase se traduz como a realidade. É a esta autoridade legítima, mas inexplicada, que Judas, capítulo 1, verso 6, se refere quando afirma: abre as soas, e os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria casa, estes, ele os manteve nas trevas, vinculados às eternos correntes para julgamento no grande dia, fecha aspas. O lar que abandonaram foi o céu, quando desceram à terra para violar as leis da criação, copulando o espírito celestial com a carne terrestre. Sua autoridade era a de um observador, arconte governante, de uma região, era ou nação específica no universo físico. Os arcontes foram referidos na hipóstase dos arcontes como governantes da injustiça, novamente testificando a esses anjos como sendo anjos caídos, a máfia celestial. Esses governantes ímpios se autodenominavam deuses e impiamente desejavam criar filhos como Deus. Eles, é claro, são os falsos deuses do politeísmo, e os falsos deuses, dos quais a Bíblia fala. Na verdade, uma régua em particular, Sakla, autodenominava-se o deus das forças de Sabaoth, ou Sabaism, o culto das estrelas e dos planetas, e a religião antediluviana de Enoque,
o mal. Assim como nas lendas variadas do panteísmo, como a epopeia de Atriasis da Mesopotâmia, esses governantes injustos foram mitificados como se reunindo para traçar a destruição da humanidade, depois que a humanidade começou a se multiplicar, e assim como o Gênesis registrou, por meio de um cataclismo conhecido muito bem como o dilúvio. Enoque citou essa reunião de anjos apocalípticos como um sinal de Deus para fazer sua vontade. Apenas Noé, de acordo com os evangelhos gnósticos, foi poupado pelos esforços heróicos de um arconte conhecido como o governante das forças, provavelmente Sacla, mas este aviso por um arconte foi provavelmente entregue a um de seus descendentes, um Nefilim, ou um sobrevivente selecionado do povo do sexto dia, ao invés de Noé. Noé foi avisado, mas foi avisado por Deus, e não por um arconte. Provavelmente o mais famoso dos observadores era Azazel e Shemiasa, os observadores-chefes. Eles foram os líderes dos 200, e foram 1 ou 2 anjos originais a pedir permissão a Deus para habitar entre os humanos, de acordo com Knight e Lomas. Foi Azazel quem foi encarregado, de acordo com o livro de Enoque, de ensinar à humanidade as habilidades da guerra, a arte da joalheria e todas as formas de vaidade e arrogância. A mesma acusação foi registrada em War in Heaven, The Book of Megadriel. Azazel também foi encarregado de ensinar as artes da joalheria, maquiagem, trabalho em metal e medicina, junto com a promiscuidade e o prazer sexual ilícito. Collins escreve que Azazel e Shemiasa são derivados da mesma fonte linguística e mais tarde foram transformados em 2 anjos caídos separados antes de sua introdução no livro de Enoque, e que eles eram o mesmo. Se Azazel e Shemiasa eram o mesmo, então devemos atribuir os crimes de Shemiasa, que estavam ensinando à humanidade as artes do corte de raízes e as artes mágicas, a Azazel também. O sufixo para Shemiasa e Azá era uma palavra Zend para, abre aspas, anjo ou ser divino, fecha aspas. Azazel não se arrependeu de seus pecados. De acordo com Knight e Lomas, ele continuou a desviar a humanidade até a catástrofe do dilúvio, enquanto Shemiasa de alguma forma se arrependia de seus pecados, mas não podia enfrentar a Deus. Ele se pendurou entre o céu e a terra, em Órion. Lembre-se, Nefilim é a raiz da palavra aramaica Néfila, que significa Órion, sugerindo os Nefilim derivar de Azazel, o pendurado em Órion, e seus famosos 200 anjos rebeldes. Azazel, então, de acordo com Gilbert, foi formalmente encarregado de ensinar a iniquidade para toda a humanidade, junto com os segredos do céu. Curiosamente, Azazel é traduzido como bode expiatório, assim como a palavra Azazel foi usada no lugar de bode expiatório em algumas traduções bíblicas de Levítico, como em The Good News Bible. Na verdade, a nova versão internacional observa que o bode expiatório, estranhamente, deriva da palavra hebraica Azazel, o bode da remoção. A Access Bible observa inexplicavelmente que este bode expiatório, Azazel, era o nome de um demônio bode iníquo que se pensava habitar lugares desolados, pendurado em Órion. Neste caso, de Levítico, o bode de Azazel carrega os pecados e a impureza da comunidade. Em um antigo ritual hebraico, 2 cabras eram sacrificadas no dia de expiação, Yom Kippur, um para Deus pelos pecados dos israelitas e, sem explicação, um reservado para ser liberado, sacrificado, no deserto ou deserto especificamente para Azazel, pelos pecados cometidos por anjos na época antediluviana. Levítico capítulo 16, versos 9 e 10 e versos 21 e 22. O bode expiatório foi levado e lançado em um penhasco íngreme como um lembrete da situação perpétua da punição de Azazel na selva do universo, sendo pendurado em Órion, sob rochas irregulares. O bode expiatório é sacrificado, de acordo com as Escrituras, por todos os pecados de transgressão e rebelião. Levítico 16, 21. Sem dúvida referindo-se à rebelião israelita e ao bezerro de ouro.
bem como a rebelião antediluviana de anjos caídos, nefilins rebeldes, rebeldes humanos, e a rebelião em Babel. Esses regulamentos do dia da expiação precedem imediatamente as leis que proíbem o consumo de sangue de qualquer tipo. Levítico 17:10. Uma característica mais notável e infame dos Néfilim. Como você deve se lembrar, a Escritura simplesmente não funciona por meio de coincidências. De acordo com a tradição judaica, Azazel persistiu em liderar a humanidade de Deus, e é por isso que 2 bodes são sacrificados no dia da expiação, um pelos pecados dos israelitas e outro pelos pecados de Azazel. Moses ben Nahem, no século XII da Era Comum, escreveu o seguinte sobre esse antigo ritual: Deus nos ordenou, entretanto, que enviássemos uma cabra em Yom Kippur ao governante cujo reino está nos lugares de desolação. Da emanação de seu poder vem a destruição e a ruína. Sua porção entre os animais é a cabra. Os demônios, espíritos dos Néfilim, são parte de seu reino e são todos chamados na Bíblia de Seirem, lendários bodes criados por Azazel. A cabra de Mendes e seu pentagrama, representando as culturas satânicas, são ambos diretamente associados ao Azazel. Parece que Azazel foi escolhido como bode expiatório, assim como seu nome indica e como Migene Gonzalez Wipper observa, abre aspas, que todos os pecados da terra foram escritos sobre Azazel, fecha aspas. Ele foi então julgado e lançado nas trevas, no abismo do universo, para ser mantido lá até o tempo do fim, quando Azazel mais uma vez será libertado para trabalhar sua corrupção na terra, culminando com sua punição final, no julgamento final. O livro de Enoque cita Azazel sendo amarrado e lançado em um lugar chamado Dudael, ou seja, Órion, onde pedras denteadas foram colocadas sobre ele, e onde ele permanecerá até que seja lançado no lago de fogo. Incluído nas violações contra a criação, estava o líder dos 200 observadores, Semiasa, ou Shemiasa, que já identificamos como Azazel. Shemiasa é conhecido alternativamente como Sumiasa, de acordo com o livro de Enoque. Shemiasa também ensinava feitiçaria e guerreava. Shemiasa também dormiu com mulheres e criou gigantes conforme sua própria espécie. Ele produziu machos Néfilim, chamados Hiwa e Hiya. Shemiasa, em várias lendas, forneceu o nome de Deus a Ishtar para sexo, e ele foi, portanto, julgado e enforcado por toda a eternidade no abismo. Todas as evidências apontam claramente para Azazel e Shemiasa, sendo o mesmo gangster celestial notório. No capítulo 3, observei que Deus realmente repassou a retribuição aos anjos rebeldes, que corromperam a época antediluviana com seu espírito imortal. A Bíblia fornece detalhes que mostram que isso é biblicamente factual e separado da punição de Azazel. A acusação era clara e simples, assim como o dicionário de Unger observou que a procriação dos anjos com a humanidade era uma união totalmente antinatural, violando as ordens de existência criadas por Deus. Aprendemos mais com Pedro, que Jesus, após sua crucificação e enquanto ele ainda estava na sepultura por 3 dias, visitou aqueles anjos condenados na prisão, reafirmando claramente a acusação de que aqueles anjos foram, de fato, presos por seus crimes cometidos nos dias anteriores ao dilúvio. 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 e 20. Muitos supõem que Jesus visitou aqueles condenados angélicos para demonstrar e enfatizar claramente que, por meio de sua ressurreição inesperada, seu destino havia sido selado e sua data com o julgamento divino confirmada. E mesmo que eles ainda sejam libertados por um curto período nos dias finais desta era, Apocalipse capítulo 9, versos 10 a 12, sua luta rebelde está quase no fim. Lembre-se, o Alcorão registrou claramente a escuridão rebelde. Os anjos falharam em antecipar o Deus Altíssimo, planejando a ressurreição da humanidade para a imortalidade e eternidade
por meio de Jesus. Os anjos que Jesus visitou eram os mesmos anjos que se rebelaram anteriormente, junto com Lúcifer, em uma época anterior à era da humanidade. Esses arcontes foram claramente reconhecidos como os rebeldes citados em Judas, que perderam suas posições de autoridade e abandonaram o céu. Eles foram aprisionados, acorrentados em correntes eternas e agora aguardam o grande dia do julgamento. Essas curiosas posições de autoridade que os anjos rebeldes perderam estavam na categoria antediluviana conhecida como governantes, os vigilantes Grigori ou arcontes, assim como Deus designou as nações aos arcontes antes da idade de Adão, registrado com precisão no livro de Deuteronômio. Esses eram de fato os governantes decaídos, a máfia celestial e os deuses incompreendidos do Monte Olimpo e do Monte Zafon, na mitologia grega e mesopotâmica. Fim da leitura de hoje, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até semana que vem.